Olá, na videoaula de hoje vamos falar de mais um pilar do pensamento computacional, o reconhecimento de padrões. Só para relembrar rapidamente, né, a gente tem quatro pilares aí no pensamento computacional: a decomposição, que é a ideia de dividir um problema em partes menores; os algoritmos, né, passos para ordenados para resolver um problema; a abstração, focar no essencial; e o reconhecimento de padrões, identificar semelhanças. Nós já conversamos sobre a decomposição do problema em problemas menores, agora vamos falar do reconhecimento de padrões. Então, a gente está indo numa ordem que, pessoalmente, eu considero interessante para a gente tratar o pensamento computacional. Primeiro decompor e depois reconhecer padrões dentro dessas decomposições, né, sempre que possível. Então, algumas ideias sobre o reconhecimento de padrões. É, Tem como objetivo identificar, né, semelhanças ou regularidades em problemas de dados, facilitando a reutilização de soluções conhecidas e ajuda a reduzir a complexidade do problema. Então, se a gente consegue identificar um padrão, uma forma de agir naquilo, a gente pode trazer experiências passadas para resolver um problema similar, adaptando o que tem que ser adaptado. Então, isso facilita bastante o nosso processo, tá? Porque você já tem uma técnica de como resolver. A partir do momento que eu falei, ó, esse problema aqui é similar com aquele, eu já trago aquele conhecimento para fazer isso. Então, eu trago a reutilização de soluções conhecidas ou estudadas ou vistas em filmes, na literatura, em apostilas, tanto faz. Mas é a ideia da gente reconhecer como resolver um problema a partir de problemas anteriores. E assim reduz bastante a complexidade, porque eu já parto não de algo desconhecido, mas de algo que eu, de alguma forma, conheço. Algumas características, né, desse pilar é observação e análise dos dados ou situações, ou seja, observar muito bem o problema, os dados, o que está acontecendo, para buscar padrões; agrupamento de informações semelhantes; a criação de modelos com base em padrões repetitivos, ou seja, como eu resolvo esse tipo de problema? Opa, já tenho aqui, historicamente, como fazer, e eu vou adotar aquilo ali. E previsibilidade de comportamentos ou de resultados, dado que eu reconheci algum padrão ali. As contribuições do pilar de reconhecimento de padrões dentro do contexto do pensamento computacional. Torna a resolução de problemas mais eficiente, né? Porque quanto mais eu reconheço e eu sei como fazer, menos erro eu vou ter ali. É a base para a criação de algoritmos, porque quando eu reconheço algum padrão, facilita bastante eu desenvolver uma codificação para isso. Apoia, né, a tomada de decisões, porque a partir do momento que eu já sei como que fica mais fácil eu tomar uma decisão de qual técnica utilizar para resolver aquele problema, e ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e analítico das pessoas. Observa que tem uma coisa interessante. A gente fala em reconhecimento de padrões, a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida, né? Só que a gente muitas vezes não dá uma terminologia disso para isso. A gente tenta reconhecer algo similar para que a gente tenha mais facilidade de resolver aquele desafio que a gente está vivenciando naquele determinado momento. Então, como avaliar, né, é, as turmas, as pessoas, no reconhecimento de padrões? A gente tem aí quatro pontos que não se esgotam, mas eu entendo como sendo os principais. É, o primeiro é prever resultados, ou seja, desenvolver a habilidade de antecipar resultados com base em padrões. Eu posso ter algumas afirmações, se vai ser um número natural, se vai ser muito complexo, se vai ter facilidade de resolução, consigo prever alguns resultados, não prever o número, o valor exato, mas a tendência daquilo ali. Identificar similaridades, né, como nós já comentamos, que é reconhecer semelhanças entre problemas para aplicar soluções eficazes; justificar padrões, ou seja, fornecer alguma explicação lógica para alguma decisão que eu baseei num padrão que eu já conhecia. Aqui eu estou usando a técnica de fulano de tal, ou a técnica que nós utilizamos naquele outro projeto, naquela outra ação, que a gente sabe que funciona. Então você justifica o que você está fazendo. E um muito legal para nós,
como docentes ou como gestores de equipe, é a parte de documentar o raciocínio, ou seja, que as pessoas ou as equipes registrem os processos de pensamento para futura análise e melhoria por parte de equipe e análise e avaliação nossa, né? É aquela pergunta interessante para um aluno, tipo, me explica, escreve como você resolveu isso, né? Como que você identificou que isso é dessa forma. Então, entender esse raciocínio de como as pessoas identificaram um padrão ali é fundamental para a gente entender o processo de aprendizagem dos alunos, ajuda bastante nessa etapa. E aí a gente pode se surpreender com contribuições muito legais dos alunos. A gente tem atividades em pesquisas, né, de dissertação que comprovam isso de forma muito interessante. Exemplo de uso, né, barra aplicação de reconhecimento de padrões. Na língua portuguesa, por exemplo, se você tem um poema, você pode utilizar o reconhecer padrões para identificar rimas, versos e métricas diversas. Ou seja, você identificar, né, as partes de um poema, o que está rimando, como que está toda a organização desse poema. Então, isso é só para demonstrar que não é uma coisa só da matemática. A gente tem isso, e a língua portuguesa utiliza muitos padrões, né? O reconhecimento de figuras geométricas numa imagem ou desenho e suas composições. Então, você pode reconhecer figuras geométricas, por exemplo, no mundo real, em obras, em uma igreja, num prédio, né? Ou em algumas coisas que foram desenhadas para tentar entender como aquilo foi feito, do que ele é composto. Isso é bem interessante e é um exercício muito legal de geometria. Padrões em jogos de tabuleiro, como xadrez, padrão de comportamento, que tipo de jogada que a pessoa está fazendo, quais as possibilidades que ela tem, né? Então, tem vários jogos de tabuleiro que permitem identificações de padrões, e grandes jogadores fazem isso o tempo todo, obviamente com uma capacidade muito grande. E observar métodos repetitivos para criar movimentos padronizados em softwares, como no Scratch, por exemplo, onde você vai fazer o boneco andar tantos passos à direita, tantos passos à esquerda. Você reconheceu um padrão de movimentação e aplicou uma técnica que você já tinha aprendido em alguma aula com o professor. E aí você tem tanto o apelo do algoritmo quanto o apelo visual. Tá? São só exemplos em naturezas diferentes para a gente entender o quanto é interessante o reconhecimento de padrões que a gente pode ter nas mais diversas aplicações. Então, assim, a gente vê mais um pilar, evolui um pouquinho mais o conhecimento e começa a construir um pouquinho mais a nossa base no pensamento computacional. Até a próxima videoaula.